Ok, pessoal, hoje a nossa aula é para falar a respeito dos pronomes. Prestem atenção que são os pronomes possessivos que nós vamos discutir, analisar e mostrar também algumas curiosidades a respeito deles. São importantes tanto para quem está prestando atenção para o Enem ou mesmo para quem vai fazer concursos. Primeiro passo, conhecê-los. Vocês estão vendo aqui uma tabela com todos os pronomes possessivos. Então, vejam o seguinte, os pronomes possessivos, antes de mais nada, são pronomes flexionados, né? A classe gramatical pronome é uma classe que sofre variação. O que é essa variação, professor? Singular ou plural. Nós temos os pronomes que pertencem à primeira pessoa, do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. O mesmo caso vai acontecer com o plural. Aqui desse lado, nós temos os pronomes do caso reto, porque sempre nós fazemos uma relação com eles, certo? Os pronomes possessivos, que são os da nossa aula, são esses que aparecem em negrito. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, vosso, vossa e seu e sua novamente, agora para as terceiras pessoas, certo? São esses os pronomes os que pertencem à nossa aula. E é sobre eles que a nossa atenção será destinada, certo? A eles. Os pronomes possessivos, de um modo geral, são os que dão ideia de posse, referindo-se à pessoa gramatical. Podem aparecer como pronomes substantivos e adjetivos. Então, vejam só. Se aqui você tem todos os pronomes possessivos, vocês vão perceber o seguinte. Esses pronomes que eu estou apontando agora, eles podem vir ao lado de um substantivo ou eles podem substituir o próprio substantivo. Quando um pronome possessivo, como meu, minha, teu, tua, seu, sua, vem ao lado de um substantivo, nós vamos chamá-los de pronomes possessivos adjetivos. Quando esses pronomes aparecem substituindo esse substantivo, você vai chamar de pronomes substantivos. Por exemplo, quando você fala, quero minha recompensa, aqui está o pronome possessivo indicando a ideia de posse, a quem pertence aquela recompensa. Também você vê que esse pronome possessivo está ao lado de um substantivo, o substantivo recompensa. É por isso que nós vamos chamá-lo de pronome possessivo adjetivo. Você vai lembrar que o adjetivo é aquela palavra que nós colocamos ao lado do substantivo para caracterizá-lo. Então, a partir do instante que eu falo recompensa minha, eu estou especificando a recompensa, atribuindo um valor de posse. A recompensa não é de qualquer outra pessoa, é uma recompensa minha. No entanto, se você observa em uma frase do tipo, essa toalha não é sua, é minha. Quando você lê ou quando você fala esse tipo de frase, o que é que você vai identificar? Não houve a necessidade de você repetir a palavra toalha. Essa toalha não é sua toalha, é minha toalha. Por quê? Porque ela já está implícita, tanto nesse caso aqui, após a palavra sua, como após a palavra minha. Então, ao empregar sua e ao empregar a palavra minha, você está dizendo que o objeto a que você se refere é a toalha. Essas duas palavras são suficientes, são, portanto, pronomes possessivos substantivos. Ok? Vamos agora analisar aqui uma tirinha na qual nós tentaremos identificar esses pronomes e compreender de que forma o emprego dos pronomes possessivos são fundamentais para a compreensão da crítica desse gênero textual aí. Primeiro passo. Vamos fazer aqui a leitura delas, né? Perguntaram se a terra era nossa e minha avó disse que não. Por isso expulsaram a gente. Aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos daquela terra. Então, nós vemos aí uma tira que tem uma crítica muito interessante, né? Em cima dessa demarcação de posse de terra, né? Do ponto de vista do índio e do ponto de vista do homem branco. Se nós formos identificar os pronomes possessivos dessa tira, vocês vão observar aqui o pronome nossa, na primeira fala do índio, o pronome minha, na segunda fala, o pronome nossa, novamente, agora entre aspas, na terceira fala. Nós ainda temos pronomes oblíquos, nós ainda temos pronomes do caso reto, como nós, temos pronomes demonstrativos, mas vamos focar nos pronomes possessivos. Dois pronomes aparecem aqui. O pronome nossa, como eu falei na primeira fala, esse pronome é possessivo substantivo, porque vejam que está substituindo a palavra terra
porque eu não precisei dizer de novo nessa primeira frase aqui. Perguntaram se a terra era nossa terra. Não, perguntaram se a terra era nossa. No segundo caso, nós temos um pronome possessivo adjetivo e minha avó. Então, esse pronome minha está ao lado do substantivo avó. Portanto, torna-se um pronome possessivo, porque indica posse, ao mesmo tempo adjetivo, porque está se referindo à palavra avó. Não é a avó de qualquer outra pessoa, é minha avó. Outro caso interessante foi a repetição do pronome nossa entre aspas. A função dessas aspas aqui é fundamental para que a gente compreenda a intenção do produtor do texto. Então, ao colocar essas aspas na palavra nossa, o índio está dizendo que essa forma de se falar nossa, esse estabelecimento de posse, é uma ideia do homem branco e não do índio. Aquela terra nunca foi nossa, como eles disseram ser, né? Nossa no sentido também de ser agora do homem branco. Porque somos nós que fazemos parte da terra. Portanto, nós não temos a posse dela. Então, o pronome nossa é um pronome possessivo, e nesse caso aqui, um pronome possessivo substantivo. Ao empregar essas aspas, a intenção discursiva foi muito mais esclarecida, né? Muito bem. Vamos falar agora a respeito de algumas curiosidades sobre os pronomes possessivos. Vejamos aqui, tentem responder comigo essas perguntas. É adequada a norma padrão machuquei o meu dedo? Na segunda, seu João, seu Pedro, seu Manel, temos pronomes possessivos? Então Pedro, foi aí que o homem saiu e levou o seu chapéu. Por que o pronome destacado não deve ser usado na frase? Roubaram minha bolsa. O pronome é oblíquo, certo? Bom, pensem um pouquinho, pausem o vídeo e depois vamos entender o seguinte. Ao dizer machuquei o meu dedo, vejam o seguinte, se eu falo de norma padrão, é desnecessário você dizer meu dedo. Porque quando você fala machuquei o dedo, você utiliza um verbo na primeira pessoa do singular, então tudo indica que o dedo é seu. Machuquei o dedo, você vai mostrar o seu dedo machucado. O pronome meu seria, no caso, desnecessário nesse tipo de escrita, ok? Quando você fala seu João, seu Pedro, seu Manuel, será que nós temos pronomes possessivos, já que seu e sua são pronomes normalmente possessivos? Bom, nesse caso aqui nós não temos, nós temos uma exceção. Até porque seu, Pedro, seu João são formas abreviadas do pronome de tratamento senhor, certo? Então, senhor a gente chama seu. São pronomes de tratamento, portanto, e não pronomes possessivos. Quando você fala, então Pedro, foi aí que o homem saiu e levou seu chapéu. Gente, por que esse pronome destacado não deve ser usado na frase? Porque quando você utiliza o pronome seu nesse tipo de frase aí, você vai causar o que chamamos de ambiguidade. Não lembra o que é ambiguidade? Temos aí no card uma aula que fala sobre isso, mas vocês vão perceber o seguinte. Quando eu digo seu chapéu, eu não estou dizendo de forma clara se o chapéu pertence ao homem, quando ele saiu, ou se o chapéu é de Pedro, com quem eu estou falando. Então eu poderia dizer que foi aí que o homem saiu e levou o chapéu dele, né? A palavra dele, preposição contraída com o pronome reto ele, de mais ele, dele, gera também um pronome possessivo que poderia ser empregado para evitar essa ambiguidade. Por último, quando a gente fala roubaram minha bolsa, o pronome é oblíquo, certo? Pessoal, essa é uma questão típica de concurso. Prestem atenção. Ao dizer roubaram minha bolsa, o me, ele deixa de ser um pronome oblíquo e passa a ter uma função de pronome possessivo. Porque você vai dizer roubaram-me a bolsa ou roubaram minha bolsa. Veja que o me tem a mesma função da palavra minha. Portanto, nós temos aí um pronome possessivo, certo? Me tem função de pronome possessivo nessa frase. Tudo bem? A gente se vê então numa outra aula com pronomes possessivos e exercícios. Até lá!